Nesse vídeo vamos aprender como é feita a usinagem com uma ferramenta de perfil personalizado utilizando o software NXK. Vamos ao software. A peça foi aberta e foi definida já o MCS e qual é o bruto da peça. Vamos agora à parte de criação de ferramentas. Vamos selecionar a opção de 1000 planar e 1000 user defined, para podermos definir quais são os valores da nossa ferramenta personalizada. Apagar esses valores que tem aqui como referência, certo? Vamos começar o nosso desenho. O perfil em questão que vai ser utilizado, vou posicionar ele aqui melhor, vai ser esse aqui. Para poder a gente fazer o desenho da ferramenta, eu peguei esse perfil, levei ao Solid Edge para poder fazer um esboço da ferramenta, porque no NX, para poder fazer o desenho da ferramenta, ele tem que ser feito de uma forma linear. Eu vou pegar esse segmento de reta, depois esse raio, essa reta, esse raio e assim por diante. De acordo com como eu for fazendo, eu vou explicando como é feito essa tomada de medidas. Então eu vou vir aqui pro NX. Nessa primeira informação aqui, eu coloco o comprimento da linha que eu quero. Na segunda, o ângulo dela, da linha ou do arco, o tamanho do raio, e aqui qual é o ângulo do raio, o ângulo que vai ser como se fosse o comprimento do raio. Bom, de acordo com o meu desenho, eu tenho uma linha reta com raio 0 com 4,17. Então vamos lá, tem 4,17. Não tem o raio, não tem o ângulo, que é uma linha reta, então está feito. Vamos agora para a segunda parte da peça. Eu tenho um raio de 1 com 50 graus. Então, eu não tenho mais a linha, eu não tenho o ângulo inicial, eu tenho aqui um raio de 1 e o final dele é 50 graus. Vamos ao terceiro. Eu tenho uma linha que tem 1,6, ela inicia 50 graus e termina 50 graus também. Então vamos lá. Eu tenho uma linha de 1,6 iniciada em 50 graus e o final aqui, como eu não tenho raio e também o final 50 graus, eu não preciso repeti-lo. Ok, eu vou chegar aqui pro lado para a gente ir vendo o nosso preview da ferramenta. Vamos agora ao quarto passo. Eu tenho um raio de 0,15 com 90 graus. Aqui eu vou ter que colocar da seguinte forma os valores. Não tem comprimento de linha, ele começa com 50, pois é o ângulo que está no início da peça. O raio é 0,15 e o final dele é 90. Pronto. O próximo segmento, 1,87. Então tem uma linha de 1,87. O meu início de ângulo aqui é diferente, pois eu tenho que somar os 50 que eu iniciei aqui, mais o 90 para poder lhe dar essa curva. No caso, vou ter 140 graus. 140. Não tem raio e não tem comprimento. Agora é só determinar o tamanho do cone que eu vou utilizar. Vou criar mais um. No meu caso aqui eu vou colocar um, só para poder não ficar encostando com o final do ângulo. E vou subir ele. Vou colocar um tamanho de 25 por 90. Pronto. Já foi definida a nossa ferramenta. Agora eu vou definir a altura do corte, 3 mm, que eu também utilizei o Solid Edge para ter as informações.
E a quantidade de cortes pode ser 1 ou 2, depende de como que você está fabricando sua ferramenta. Em geral é 1. Uma outra informação importante é o tracking point, que vai ser o ponto de ancoragem dessa ferramenta. Através dele que eu vou saber o ponto que eu estou utilizando na minha usinagem, o ponto de referência. Eu vou apagar aqui esses dois que já veio por padrão e vou criar dois novos, vou criar um novo nesse ponto. Vou no Solid Edge novamente, eu já puxei a medida desse ponto e do diâmetro dele. Então eu tenho 1.93 de diâmetro, 11.93 de diâmetro e 1,59 de altura. Vamos colocar esses dados. 11.59, 11.93, desculpa, 1.93 e 1.59. Ok. Então eu já tenho aqui um ponto de ancoragem nessa aresta. O resto são definições normais, como o número da ferramenta. Ok. Então vou dar um ok aqui. Vou renomear minha ferramenta para perfil. Certo? Quando eu estou utilizando esse tipo de ferramenta e eu estou usinando numa parte reta, eu utilizo a opção de usinagem de 2 eixos e meio, que é em 1000 planar, planar profile. Vou selecionar minha ferramenta de perfil e vou dar um ok. Nesse ponto aqui eu vou selecionar meu workpiece, que já tinha sido definido previamente, especificar onde é a linha que eu vou usinar, só mudar aqui para curvas. Vou utilizar uma linha, um tipo aberto. O plano, eu vou selecionar qual plano que eu quero, no caso esse aqui, que é onde eu estou utilizando meu track point na ferramenta. Vou falar se é para a direita ou para a esquerda que eu quero, e vou aqui colocar em on. Ok. Vou determinar que eu quero usinar para o lado de dentro ou de fora da peça, no caso de fora. Vou dar um ok. Ficou faltando aqui uma opção. Vamos lá novamente, Open, selecionei a linha, ficou faltando selecionar a linha que eu queria usinar. User, ponto aqui, ok, right, on, e para fora, ok. Agora eu já tenho a minha linha selecionada. Agora são as opções de usinagem normal. Posso colocar aqui um sobre metal, o avanço, se eu quero colocar um offset na altura dela, uma distância para poder ir dando vários passes, isso aí fica a critério do programador. O drive point é aquele ponto de ancoragem que nós criamos, pode ser criado vários pontos, no caso como a gente só tem um, é esse. Vou fazer a simulação, vamos ver a simulação agora para confirmar. Colocar em 3D, ok. Como pode ser visto, a usinagem foi feita só com o perfil da ferramenta no ponto selecionado. Não é possível dar vários passes, como se fosse a gente entrando com a ferramenta lateralmente. O que pode ser feito é no part stock e adicionando sobre o metal e manualmente retirando ele. Vou dar um passo aqui de 1 milímetro só para a gente ver o que significa isso. Um dinâmico. Deixei 1 milímetro de sobre metal. Aí, de acordo com o que for precisando para não entrar de uma vez com a ferramenta, vai diminuindo esse passe até dar um passe de acabamento.